Fala pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao canal Enfermeiro Sobrevivente. Aproveita e já curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Toque no sininho aí para ativar todas as notificações, para ajudar esse canal a ganhar relevância e fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. Hoje eu estou aqui com vocês para a gente conversar sobre esse caso que está gerando muita repercussão nas redes, que foi o paciente que fez uma técnica de enfermagem como refém numa UTI, num hospital lá em Morrinhos, em Goiás. Então, eu quero trazer alguns aspectos técnicos. É um vídeo bastante difícil de fazer e eu quero trazer um ponto de vista ambíguo, ou seja, o ponto de vista de um profissional da área da saúde, pois eu sou enfermeiro e trabalhei durante muitos anos, principalmente em UTIs de serviço público, e também do ponto de vista do técnico de segurança, porque para quem não sabe, eu também sou policial e sou perito em defesa pessoal, combate corpo a corpo, armado e desarmado. Então eu quero trazer um pouco dessa minha opinião dos dois lados da moeda. Eu quero deixar claro também aqui que a minha intenção não é demonizar o trabalho da polícia, nem o trabalho dos profissionais de saúde. Vamos tentar aqui chegar a uma conclusão comum de como isso poderia ter tido um desfecho menos trágico, baseado em atuações aí diferentes, tá bom? Então, é um vídeo longo e que eu vou fazer algumas pausas para a gente discutir alguns aspectos. Eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui, que é um aspecto do ser humano que nos deixa bem tristes, né? O ser humano está bem difícil, viu? Tá bem difícil de lidar. Eu assisti vários vídeos sobre esse evento, ao qual nós vamos falar, e eu vejo lá nos comentários o quanto as pessoas têm tendência a serem cruéis, né? Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro: o homem que morreu, ele era um paciente, tá? Então eu vejo muitos comentários lá chamando ele de criminoso, de que tinha que morrer mesmo. Então, nenhuma capacidade das pessoas em usar empatia. E nesse vídeo vamos tentar usar ao máximo empatia. Tanto a empatia nos colocando no lugar do paciente, dos familiares do paciente, e também no lugar do policial, da técnica de enfermagem, nos familiares dessas pessoas também. Bom, pessoal, e agora eu queria tocar num certo aspecto, que é o seguinte: você acredita que isso aconteceria no Sírio-Libanês? Você acredita que isso aconteceria no Hospital Albert Einstein? Muito provavelmente isso não aconteceria nesses locais. Por quê? Porque mecanismos já seriam ativados para que essa situação não chegasse nesse ponto limite, ok? Acredito que todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo já precisou, em algum momento, do serviço público de saúde, e aqui eu tenho algumas ressalvas para fazer que são aspectos negativos, tá? Tá muito difícil de lidar com um profissional no serviço público de saúde. Eu mesmo, como enfermeiro, já muitas vezes tive que repreender profissionais que estavam subordinados a mim por conta da forma como eles atendiam os populares, tá? É muito simples, só. É só você ir no serviço público de saúde e você ver como muitas vezes você é atendido com certo desprezo, até desdém, por diversos tipos de profissionais. Então, isso é uma realidade que, infelizmente, a gente lida de frente aqui no país. Então, tocando nesse assunto, vamos dar uma olhadinha aqui em que hospital é esse. Então, o Hospital Municipal de Morrinhos, aparentemente é um hospital aqui, ó, de médio porte. Com certeza ele tem uma importância muito grande ali na qualidade de saúde, de atendimento da população, isso é indiscutível. Ele tem, vamos ver aqui na avaliação Google Avaliações, ele tem uma avaliação aqui, uma nota de 3,7. Tem alguns elogios, mas tem bastante reclamações. É até normal, porque a tendência é que as pessoas, quando se sentem insatisfeitas, elas se sentem mais motivadas em fazer esses registros, né? É mais natural do que os elogios. Mas eu tenho aqui algumas reclamações muito pontuais sobre mau atendimento, sobre o mau atendimento, né, a forma é, mal educada do atendimento do servidor a alguns pacientes, alguns usuários. Tem uma reclamação aqui bem pontual que dá o nome aqui de uma técnica de enfermagem, grossa e sem atenção. Aqui, pessoal, é muito importante, tá? O pessoal da enfermagem, principalmente, tem que tomar muito cuidado da forma como atende o popular.
Eu vejo muito isso de que nas redes enfermagem com amor. No Vamos Ver, a coisa é bem diferente, e até mesmo porque eu vi isso na prática muitas vezes, tá? É, Desatenção por causa do uso do celular, trata com desdém, novamente, como eu já falei, e muitas vezes essa condição, esse tratamento do profissional para com o usuário é que às vezes gera diversos mecanismos, diversas ativações de gatilhos, inclusive de gatilhos de manifestações agressivas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, até mesmo porque é um momento que a pessoa está se sentindo fragilizada. Claro que o profissional de saúde ele está muitas vezes sobre uma demanda imensa de carga de trabalho, mas a gente tem que ser bem realista aqui com a coisa, tá? O atendimento ao usuário no serviço público de saúde é, no geral, de uma maneira muito mal educada. Então, assim, é muito comum do profissional de enfermagem, profissional de saúde, ele trabalhar em dois empregos. Então, ele trabalha em duas instituições hospitalares diferentes. É muito comum também ele trabalhar em um, ele ser servidor público, e no outro ele atuar numa área privada. É como se fossem duas pessoas diferentes, pessoal. Isso aí eu vi na prática, tá? A forma como ele trata o paciente dele, o cliente dele lá, no aspecto geral, no serviço privado de uma forma, no serviço público de uma outra forma totalmente diferente. Isso principalmente se no serviço público ele for concursado e não for contratado por alguma OS. Tá, de novo, eu não estou generalizando, claro que existem as exceções, mas num aspecto amplo, é isso que acontece. É isso que acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de novo falando, muitas vezes a forma como eu trato alguém no serviço público lá de saúde, alguém que está debilitado, que está estressado, que já está em sofrimento, pode desencadear gatilhos que façam com que essa pessoa tenha atitudes violentas. Eu estou falando que aqui é certo uma pessoa ter uma atitude violenta? Não, não estou falando que é certo. Mas eu estou falando que em muitas das vezes é muito possível evitar. Em muitas situações são situações evitáveis. Então a gente também tem que dar muita atenção para esse lado. Bom, então vamos ver aqui quem que era esse paciente. O seu Luiz Cláudio Dias, ele tinha 59 anos, e ele era insuficiente renal crônico e diabético já há muitos anos. Parece que há mais de 20 anos, segundo aqui informações das fontes jornalísticas e também do filho. Inclusive o filho, ele é muito esclarecido. Eu não entendi direito se ele é enfermeiro ou se ele é dentista. Encontrei as duas informações também nos sites de notícias, mas de qualquer forma é uma pessoa muito bem esclarecida. Nós que somos da área da saúde, nós sabemos que todo paciente insuficiente renal crônico, principalmente o dialítico, né, que faz hemodiálise periodicamente, ele é um paciente muito debilitado. Então, todo doente renal crônico dialítico, ele é muito debilitado fisicamente. Então, a força desse paciente é muito diminuída. Por que que ele estava na UTI? Além do tratamento da pneumonia, ele estava com uso de bomba de insulina. Então, toda vez que um paciente usa bomba de insulina, é porque a glicemia dele está muito alterada. Ele está fazendo picos hiperglicêmicos muito grandes para ter que usar a bomba de insulina, que é a insulina contínua endovenosa. O uso da bomba de insulina contínua endovenosa faz com que esse paciente tenha muita propensão a fazer picos de hipoglicemia também. O paciente diabético, por si só, descompensado, ele faz picos de hipoglicemia. E os picos de hipoglicemia são fatores fundamentais para o desenvolvimento de condições de confusão mental, até mesmo de surtos de ordem mental aí, que foi o que aparentemente esse paciente apresentou. Então aqui a gente já tem uma situação clínica muito importante de ser observado nesse paciente. Se ele faz a hemodiálise periodicamente, então ele também tem instalado nele
um catéter para fazer essa hemodiálise, que é o que nós chamamos de catéter tipo Shiley, ou até mesmo o Permicate. Eu vi no vídeo lá da ocorrência de que ele tinha um curativo aqui na região clávia, né, região clavicular, que muito provavelmente o catéter dele estava instalado em região subclávia. Então, novamente, a gente tem que observar que ele era um paciente muito debilitado no aspecto físico, tá? Então, vamos entender qual que é a função de uma UTI? Então aqui, ó, a unidade de terapia intensiva é uma estrutura hospitalar que presta cuidados intensivos a pacientes graves, né? Que é composta por uma equipe multidisciplinar e a função da UTI, prestar cuidados intensivos 24 horas por dia. Então, olha só, diferente lá de uma enfermaria comum, que o paciente fica no quarto e quando o profissional não está no quarto, é, o paciente está fora, longe dos olhos desse profissional, na UTI, a estrutura física da UTI, ela existe justamente para o paciente estar sob os olhos dos profissionais, 24 horas por dia. Então tem que estar todo mundo de olho ali o tempo todo naqueles pacientes. Claro que eventualmente um momento ou outro você pode não estar olhando o paciente, mas é por isso que lá existem monitores para esse paciente ficar monitorizado e qualquer evento adverso esse monitor ele alarma. Então, frente a isso, tem algumas perguntas que surgiram que são perguntas que estão sem resposta, que são perguntas que eu vou fazer aqui para a gente raciocinar sobre essas perguntas, tá bom? Então vamos lá, eu até anotei aqui. Frente a isso que a gente já entendeu, qual a finalidade da UTI, então algumas perguntas que a gente precisa fazer. Primeiro, como que esse paciente levantou e ninguém viu? Né? O paciente está num leito especial, no leito lá que tem as grades elevadas, ele está debilitado, portando um catéter invasivo para hemodiálise, está só de fralda, ele levantou para ir de repente até o banheiro. Vamos lá. Banheiros em UTIs, eles são locais muito específicos, da seguinte forma. Na UTI, a UTI não foi feita para o paciente se levantar. Mesmo que eventualmente o paciente ele tenha um bom quadro de saúde, ele é um local onde vai evitar fazer com que esse paciente se levante. Se ele se levantar, ele tem que se levantar acompanhado por um profissional. Se esse paciente já está bom para se levantar e ir até o banheiro, ele geralmente já tem que receber alta e ir para a unidade. E ele tem que ter paciência, porque se ele precisa utilizar o banheiro estando no leito de UTI, ele muito provavelmente vai fazer as necessidades ali fisiológicas dele no leito mesmo. Então, ok, esse paciente levantou, ninguém viu. Levantou sem o acompanhamento de um profissional. A outra pergunta, como que dentro do banheiro ele quebrou a janela, então ele fez um barulho lá, quebrando a janela, ninguém ouviu esse barulho, e ele conseguiu quebrar essa janela e pegar esse caco de vidro. Ok. Depois que ele quebrou a janela, pegou esse caco de vidro, como que essa técnica de enfermagem se colocou em posição de ser uma refém? Então, essas perguntas elas precisam ser seriamente respondidas. Eu sempre também chamava atenção, pontuava lá os técnicos da minha equipe quando eles se colocavam em situação de risco em pacientes em condição psiquiátrica. A gente tem que ter muita atenção, tem que agir preventivamente. Então, muitos critérios, muitas regras aqui nessa situação foram quebradas, né, para que esse evento chegasse ao momento em que esse paciente fez a técnica de enfermagem como refém com um pedaço de vidro. Então, essas respostas, essas perguntas carecem de respostas por quem vai investigar essa situação, tá? Então, eu estou colocando aqui só para a gente entender um panorama geral de todos os processos que foram desenrolados até chegar ao fim trágico. Então, até agora, eu estou fazendo a minha análise em cima do meu conhecimento profissional como enfermeiro. E aqui, para finalizar essa análise como enfermeiro, eu vou trazer aqui uma condição, aqui um estudo, ó, sobre o delirium, que é um quadro de confusão mental, delirium de UTI. Ou seja, existe um fenômeno, um evento em que o paciente faz um quadro de confusão mental
específico de internação em UTI. Então aqui o estudo diz, ó, esse estado de confusão mental afeta até 87% dos pacientes internados em UTI. E pode colocar a vida deles em risco, né? Então daí a necessidade de prevenir e identificar. Então, se de repente você é um daqueles que está lá nas redes chamando o paciente de criminoso, dizendo que ele tinha que morrer mesmo, lembre-se que 87% dos pacientes internados em UTI podem passar por uma situação de delírio, de confusão mental relacionada à internação em UTI. Então, se eventualmente você que está condenando esse paciente, chamando ele de criminoso, vier a precisar de um UTI, você tem 87% de chance de sofrer um evento de confusão mental. Então, muito cuidado no seu julgamento. Agora, nós vamos assistir o vídeo aqui, que foi gravado lá no momento, e vou dar o meu ponto de vista como perito de segurança, como perito em técnicas de combate e defesa pessoal. Vamos lá? Então, tá ali, ó, tá a situação. Você percebe que é um paciente, ele é alto, mas ele é muito emagrecido, bem debilitado, está de fralda. Vamos sempre lembrar que ele é um paciente, então os policiais. Olha só o que acontece, ele está olhando para um lado, você tem o outro lado, ninguém estava abordando ele pelas costas, então de repente ele poderia ter sido surpreendido ali pelas costas, né? Alguém chegar quieto por trás, mas tudo bem. Talvez a gente não consiga ter muitas informações assim sobre se o tiro foi realmente dado no momento exato ou não. O que que acontece? O que que leva a essa situação a trazer dúvidas sobre a assertividade ou não? Se ali ele está segurando a técnica, se ele tenta, se ele faz algum movimento de realmente perfurar a técnica, o policial poderia sim efetuar um disparo a fim de evitar que ela fosse inevitavelmente ferida. Mas no caso precisaria de um sniper, né? Para não acontecer do erro do tiro errar e acabar acertando ela ou outra pessoa. Mas enfim, ele está ali em trabalho de negociação. Então a gente percebe que a complacência física desse paciente ela é muito prejudicada, apesar de ele ser um paciente alto, ele é muito emagrecido, tá? Eu sei que a situação ali no momento é de muito estresse. Outra coisa que eu gostaria de pontuar como perito de segurança, pessoal, como técnico em defesa pessoal, era um pedaço de vidro, tá? Apesar do pedaço de vidro ele ter capacidade lesiva, ele não tem uma capacidade de perfuração tão grande quanto, por exemplo, uma arma branca, uma faca. A faca, ela tem um cabo que você segura e a performance da faca ela se torna muito mais agressiva. O caco de vidro, o pedaço de vidro não. O pedaço de vidro não foi feito para aquele tipo de ação. Então aí já um ponto que dificulta a capacidade do agressor nessa situação. Vamos lembrar, nós estamos ali diante de um paciente, muito provavelmente algum tipo de delírio por internação ou por algum tipo de evento de confusão mental por quadro glicêmico alterado, e não um criminoso. Nós temos ali uma pessoa debilitada, emagrecida, insuficiente renal crônica, que portava um catéter central para hemodiálise e que estava debilitado, internado numa UTI. Ele não era um criminoso. Repita comigo, ele não era um criminoso. Então vamos lá. Então ele fica muito agressivo. Que aqui, pessoal, esse momento ele é muito importante. Ele é muito importante para a gente, a avaliação dessa cena. O que acontece? Ela se desvencilha dele sozinha. Então, ela foge dele sozinha. Então, isso aqui gera muita dúvida na ação policial, tá? Não foi o momento em que ele começou a feri-la. Ela se desvencilha dele, tá? Você percebe aqui no vídeo que ele já cai ao chão e ela está em pé. Eu vou colocar aqui uns quadros aqui, ó. Ela está em pé e ele está ali meio que
que tombando ao chão. E nesse momento o policial faz um disparo a queima-roupa. O policial alega que tentou fazer o disparo na perna, mas eu não acredito que ele teve esse raciocínio de tentar fazer o disparo na perna. Tudo bem, não vamos condenar o policial aqui por ele ter feito o disparo assim, porque é uma situação de estresse, ok. O que que acontece? Por essa diferença de complacência física, de condição física, o que eu penso que eu faria? Um chute bem dado ali no tórax, que até poderia matar o paciente, né? Tá, mas um chute é bem diferente de um tiro. Ou, de repente, uma técnica de imobilização, partindo para o pescoço desse paciente. Então, a gente vê ali que é, o que acontece? Incorre numa ação desproporcional. Por quê? Primeiro, esse paciente, ele não estava portando uma arma, então não era uma arma de fogo, por exemplo. Não era uma faca, que tem um potencial lesivo maior, era um caco de vidro, era um pedaço de vidro. Então, um chute ali, bem dado de repente na própria mão do paciente, poderia resolver a situação. Ou simplesmente pegar esse paciente pelo pescoço e puxar ele para trás, por conta da condição física de debilidade desse paciente, tá? Só que tudo bem, vamos imaginar que a gente não cabe a nós, que não estivéssemos na ação, em julgar o ato desse policial disparar ou não. Vamos dar a sequência no vídeo e ver por que que eu considero esse ato tão condenável. Então você vê lá que ele cai, ele recebe o disparo, tá? E aí, pessoal, isso aqui para mim é inadmissível, tá? Isso aqui para mim sim o disparo, a gente pode colocar em dúvida e de repente considerar que devido ao estresse da situação, tudo bem, o disparo aconteceu, lamentável, né? Mas é esse ato dos policiais pisarem nesse paciente, isso é inadmissível, tá? Para mim aqui é cana, é cana. É cana porque isso é inadmissível, porque a gente tem que entender, a gente estava diante de um paciente que estava em um quadro patológico. Então, olha só, paciente insuficiente renal crônico, diabético, acuidade visual diminuída, em uso de catéter, em uso de bomba de insulina, foi baleado no abdômen e tem dois caras pisando em cima dele para imobilizar. É assim mesmo? É assim mesmo? Então, pelo amor de Deus, você que é policial, você que é de força de segurança, você tem a obrigação. Eu sei, pessoal, eu sei que a vida é difícil, que tem que dar conta de trabalho, de família, de contas para pagar, muitas vezes fazer serviço extra. Mas se você é policial, se você é um agente de segurança, é o seu dever, é a sua obrigação estar bem fisicamente e treinado para ter a mínima capacidade combativa de luta. É uma obrigação sua, é um dever seu. Então ali uma incapacidade de fazer uma avaliação técnica de que não deveriam pisar naquele paciente, né? Isso foi horrível. Isso é o que acontece. Se finalizasse só ali, ó, o paciente foi baleado, ok, deixou, ok, agora deixa para as equipes atenderem, porque também é obrigação das equipes agora atenderem esse baleado, esse homem baleado, prestar os primeiros socorros. Deixa, acabou ali. Tudo bem, então fica naquele cenário meio vago, precisava ter atirado ou não precisava ter atirado. A partir do momento que eles pisam no paciente, transforma esse cenário em algo muito maligno, muito maligno. Então eu enxergo essa situação dessa maneira. E como lutador, como perito em técnicas de combate, eu não vejo nenhuma necessidade de ter utilizado arma de fogo, tá? Um chute bem dado, um golpe de imobilização. Não considero que o caco de vidro teria condições de me trazer um risco tão grande no momento em que a técnica de enfermagem conseguiu se desvencilhar desse paciente. Então, nesse ponto, eu acho que a força foi excessiva. Mas tudo bem, é um momento muito estressante. Ok, ele atirou, a gente considera que a técnica sim foi salva, a vida dela está salva, e aí a coisa se complica depois que eles pisam nesse paciente baleado, nesse homem baleado.
caracterizando que eles estavam completamente desconectados do fato de que ele era um paciente, era alguém doente, debilitado, tá? Então isso agrava um pouco a situação. Mas enfim, um resumo disso tudo, dessa tragédia. Então, dizer aí que eu sinto muito aos familiares, sinto muito a todo mundo que teve que presenciar essa situação, mas houveram algumas negligências e alguns quesitos, tanto da parte do pessoal de saúde quanto da parte do pessoal policial. Então, algumas perguntas dessas precisavam ser respondidas. Como que esse evento chegou até o momento em que esse paciente fez uma técnica de enfermagem refém, dado todo o contexto clínico desse paciente, tá? E por que não utilizar mecanismos não letais para cessar a agressão desse paciente e por que no final disso tudo pisar em cima desse paciente, tá? Então, essas são perguntas que precisam ser respondidas.